Feliz sábado para todos vocês. Como é que vocês passaram a semana? Nós ainda estamos confinados aí a não nos encontrarmos, mas a gente se vê aí pelo WhatsApp, pelo Zoom, né? Mas estamos todos bem, graças a Deus. Vamos começar o nosso estudo da nossa lição? Vamos começar cantando o hino de Daniel, a musiquinha de Daniel. Todo dia levanta agora a mão, eu que tenho medo ergo logo a minha mão. Medo de leão, levanta agora a mão, eu que tenho medo ergo logo a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? Daniel! É verdade, a história de Daniel. Daniel era Um rapaz de muita oração, orava todo dia na janela da mansão. Era um rapaz de muita oração, orava todo dia na janela da mansão. Ele foi perseguido, orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado fora de cova, tadinho, e ele vai com um leão no seu ladinho. Era um rapaz de muita oração, orava todo dia na janela da mansão. Era um rapaz de muita oração, orava todo dia na janela da mansão. Ele foi perseguido, orar a Deus pelo rei proibido. Jogado fora de cova, tadinho, como é que ele vai dormir com um leão no seu ladinho? Onde está o leão? Onde está o leão? Onde está o leão? Onde está o leão? Um rapaz de muita oração, isso o anjo veio e fez reinar nosso leão. Era um rapaz de muita oração, por isso o anjo veio e fez reinar nosso leão. Medo de leão, levanta a mão, na oração conspiração até o leão. Então, crianças, vamos orar para começar a nossa escola sabatina. Vamos começar a nossa recapitulação. Nós vamos começar a nossa lição, então vamos orar por Jesus. Querido Papai do Céu, querido Jesus, que o Senhor venha agora nos inspirar, para que nós possamos entender o que o Senhor vem falando para nós, amado Deus. Vamos ter nossa carta missionária agora e as nossas histórias. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar a nossa carta missionária, que ela vem falando dos pés inchados, né? Vocês já imaginaram os pés, pernas inchadas? Vocês já imaginaram, crianças? Então, vamos contando de Vilmonte. Vilmonte, ele era um garoto, ele tinha 9 anos. E certa manhã ele acordou, como todos nós, né, para se alimentar, vestir as suas roupas e ir para a escola, como todo um garoto normal, não? Mas ele foi vestir suas roupas e não conseguiu. Não conseguiu vestir as calças, não conseguiu calçar o sapato, ele estava muito inchado. E aí foi lá, conversou com seu pai, e seu pai resolveu esperar mais ou menos uma semana ali para ver se aquele enxume por si só sumisse, né? Mas não sumiu. Aí o pai de Vilmon chamou a SAMU, né? E a SAMU veio levar com as sirenes gritando o menino para o hospital. Chegou lá, os médicos fizeram baterias de exame, fizeram um monte de exames, não acharam nada. Vocês imaginam assim, pés, corpo, tudo inchado, vestiu roupa,
E médicos faziam os exames e não encontraram nada. O pai de Velmon voltou, foi em casa e procurou uma curandeira. Eles tinham lá no vilarejo que eles acreditavam em curandeira. A curandeira pegou lá um sabonete, uma toalha, um óleo de oliva e orientou o pai, disse assim, o senhor leva, quando ele voltar para casa, ele toma banho com sabonete, lava as mãos, seca com a toalha e o senhor passa esse óleo no corpo dele que ele vai ficar bom. Aí ela resolveu orar. Quando ela orou, ela voltou e recolheu tudo aqueles utensílios de volta, sabonete, toalha, óleo, e disse para o pai dele, para o pai de Velmon, isso não vai resolver nada. Seu filho ali foi amaldiçoado por algum vizinho ali, que botaram uma maldição nele, ele vai só se curar se ele sair, se ele ir para um lugar longe. E tu imagina o pavor desse pai, né? Era a crença deles acreditar no que essa curandeira dizia. E ele foi, pegou um táxi, foi correndo lá para o hospital, tirou o Velmon e levou para casa de um tio num outro lugar lá. E chegando lá, eles levaram o Velmon para um outro hospital. E lá eles fizeram uns exames, novos exames de novo, e descobriram, o médico lá descobriu que Velmon tinha uma infecção muito grande nos rins. Após semanas ali de tratamento, ele ficou bom e voltou para casa. Como o pai eles acreditavam naquela crença, ele pegou e não levou mais Velmon para casa. Levou para casa de um tio, fez todos os arranjos e ele ficou lá. Passaram-se 4 anos. E depois desses 4 anos, o pai de Velmon precisou morar na cidade. Aí ele foi lá, buscou o menino e levou para casa. E aí ele, lá por perto tinha um colégio adventista e ele matriculou o menino lá na escola adventista do Velmon. E lá Velmon aprendeu sobre Deus, sobre o amor de Deus, como Deus era bondoso, que Deus era o único que nos curava, fazia milagre, ajudava no nosso tratamento. E Velmon veio a se batizar, porque ele acreditou nesse Deus. E o pai de Velmon não acreditava naquela curandeira, naquelas crenças antigas. Então ele maltratava muito o menino. Ele não deixava o menino comer no sábado. Ele forçava o menino para o menino comer as coisas que o menino não comia mais, né? Ele muitas vezes não deixava nem Velmon estudar a palavra de Deus, o Velmon tinha que se esconder, então o Velmon era muito maltratado. Certo dia, né? O Velmon pegou e desafiou seu pai a pegar a Bíblia e achar na Bíblia ali alguma coisa que falasse sobre a guarda do domingo. E o pai pegou a Bíblia e procurou e não encontrou nada. Aí Velmon pegou e disse para o pai dele ler a Bíblia em Lucas 4,16. Enquanto o pai estava ali procurando Lucas 4,16, Velmon ficou ali em silêncio, que Deus abrandasse o coração do pai, que Deus dominasse aquele coração. E o pai leu. E ali em Lucas 4,16, ele leu assim, ó. O verso diz, e no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga como era de costume. Quando o pai dele terminou de ler, ficou impressionado. Ele não pensou assim, jamais imaginei que Jesus guardava o sábado. E aí ele aprendeu que na Bíblia ele dizia que sábado era o dia de guarda. O sábado esse que o menino vinha guardando. E ele se arrependeu das maldades que ele fez para o seu filho. Ele pediu desculpa. Vocês já imaginaram que lindo? Uma passagem bíblica. Lucas 4,16 fez o pai mudar de ideia. E as orações do menino, que ele orava todo dia por esse pai. E ele hoje ainda segue orando. O pai não mais proibiu ele de guardar o sábado. O pai não mais obrigava ele a fazer as coisas que ele já aprenderam que não deveria de fazer. E Velmon ainda continua orando para que seu pai venha aceitar o batismo. Também Velmon, né, ele vem nos pedindo assim, que a parte da oferta do 13º sábado vai ser para construir uma escola de ensino médio em Buxanã, na Libéria, onde Velmon vive. Assim as crianças podem aprender mais de Deus. Então, amores, vamos
ser generosos nas nossas ofertinhas. Cada troquinho que papai e mamãe nos deram, que sempre às vezes eles nos dão ali R$1, às vezes dão mais, às vezes dão menos, que nós consigamos tirar ali, ó. Se for R$1, 10 centavos, se for 50 centavos, 5 centavos, e vamos botando no envelopezinho, num cofrinho, ali um por dízimo, uma oferta, quanto a gente quer dar, de repente a gente pode tirar mais 10 centavos, né? Tudo depende ali. E quando vir na igreja, bota lá na cestinha das ofertas e dízimos, e caso contrário, a mamãe e o papai, eles devolvem no 7Me. O 7Me é um aplicativo que a gente tem na igreja, na igreja adventista, onde a gente faz a nossa devolução de dízimo e ofertas. Caso contrário, quando for na igreja, levamos lá, né? Vamos agradecer pelas nossas ofertinhas. Querido Jesus, muito obrigado pela história de Vermont, Senhor Deus. Assim como o Vermont, nós possamos trazer mais crianças e famílias para adorar-te, Senhor, no teu santo sábado e todos os dias. E que possamos ser generosos nas nossas ofertas e nós conseguimos dar uma boa oferta para ajudar esse povo lá da Libéria, amado Pai, para ter novas escolas onde as crianças podem aprender mais de Ti. Agora nós vamos começar pela história do jardim, né? Nossa história do jardim, ela vem falando sopado envenenado, que está começando hoje, né, amores? Sopado envenenado, né? Aqui o verso vem dizendo, compartilhavam tudo o que tinham, Atos 4:12. Então, verso para memorizar vem falando de compartilhavam tudo o que tinha. Isso significa interessar-se um pelos outros. O que será isso, né? Um ensopado envenenado. Então, naquele tempo, Eliseu ele tinha fundado uma escola, né? Aonde ali os jovens iam para lá para aprenderem, né? Para estudarem, né? Era uma escola de profetas, né? E Eliseu estava longe há muitos dias. Então, Eliseu chegando lá na escola, ele viu que os meninos estavam magrinhos. Ele viu que os meninos estavam, né, passando necessidade. Os meninos estavam pálidos, sem cor. E ele ficou pensando, os alunos estão passando dificuldade. Aí ele falou para um dos meninos lá, pegar a panela. Vai lá, pegue a panela e faça um ensopado. E menino, abriu os armários, não tinha nada para fazer ensopado. Aí ele foi no campo ali fora e achou ali uma trepadeira que tinha uma fruta assim parecida com chuchu, abobrinha, sei lá. E ele pegou essa fruta, picou, colocou na panela e foi fazer o ensopado. Fez, mexeu, cozinhou. Quando o ensopado estava pronto, ele foi lá servir para os outros colegas, né? Quando chegou ali que ele serviu, que botou o ensopado na mesa e que eles começaram a comer, aí alguém gritou, o ensopado está envenenado. Você imagina o pavor deles, o ensopado envenenado? Eliseu, rapidamente, eu imagino que Eliseu disse assim para eles, pare, não comam mais. E orou a Deus. E pediu que Deus abençoasse eles, que desse uma luz. E Deus, no final da oração, Deus deu uma luz para Eliseu. Eliseu foi lá e mandou o menino a pegar farinha e derrubar sobre o ensopado. E o menino derrubou farinha sobre o ensopado. E aí mexeu o ensopado e, no meio tempo, todos os pratos, né, vieram para dentro da panela novamente. E ele mexeu e serviu novamente. E o ensopado se tornou saudável novamente para comer. Então, vocês imaginam servir um ensopado que está aí sem saber, né? Imagina, não ter nada para comer. Vocês imaginam abrir os armários assim, tá vazio? A mãe abre a geladeira, vai lá, não tem nada para fazer. E quando a mãe encontra, assim como o
o menino lá da escola foi lá e encontrou uma planta, né? Parecendo vistosa, bonita, com frutas. Aí o que ele fez? Foi lá e fez o ensopado. Quando vão comer, tu imaginou, de repente todo mundo morrer por causa do ensopado? Mas ainda bem que tinha alguém que orou a Deus. Eliseu, o profeta Eliseu, era um homem muito devoto a Deus, como o profeta Elias, e ele orou e Deus iluminou, e eles comeram um ensopado saudável, né? Então que nós aprendemos, né, hoje, que nós devemos, né, a nos preocupar e devemos ter a certeza que Deus nos ajuda a preencher e suprir as necessidades dos outros. Assim como Deus supre as nossas necessidades, Ele nos dá meios que nós possamos dividir com quem não tem. Olha, nessa época que nós estamos vivendo, várias crianças, várias famílias, várias pessoas já estão passando fome, estão passando necessidade. Então que nós possamos ajudar a ASA, lá na igreja, a ter mantimento, a ter agasalho, principalmente o mantimento para essas famílias, de repente ajudar não só com coisas, com alimento, com tudo, mas de repente até com uma ofertinha especial, porque tem gente que não precisa de alimento, mas precisa de gás, às vezes precisa comprar um remédio, né? Tem gente que está desempregada, não tem para pagar a luz, não tem para pagar a água. Então vamos ser generosos, meus amores, vamos nos lembrar que assim como Jesus ajuda nós a suprir nossas necessidades, né, nós também podemos dividir o pouquinho que nós temos com quem não tem. Então, nessa semana que nós aprendemos que Deus, que Jesus supre as nossas necessidades e que nós, tanto para nós como para dividir com os outros, que nós pensamos, assim como nessa escola de profetas lá, aqueles alunos, aqueles jovens estavam passando necessidade, hoje nós temos perto da nossa casa, perto da igreja, pessoas também passando necessidade. Então, que nós possamos ser generosos e falar com papai e mamãe. Claro que criança não tem autonomia de dar as coisas, mas papai e mamãe são generosos e aí conversem com eles. E aí eles vão orientar vocês também a dividir as coisas. Então, a tarefinha do jardim dessa semana é fazer um desenho bonito de uma panela, né? Lá com uma comidinha boa, né? Então, vamos ir ligar para nossos amigos, para nossos conhecidos, para saber se eles estão bem, se eles não estão passando necessidade, certo, meus corações? Então, na lição dos primários, vem falando da história vendido por um prato de sopa. Quem fez isso, né? Então, vem nos falando da história de Jacó e Esaú. E essa história, vendido por um prato de sopa, então vem o verso para memorizar assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. O que é amor fraternal? Amor de pai e mãe, né? Amor de irmãos. Isso está em Romanos 12:10. Dediquemos uns aos outros com amor fraternal. Está em Romanos 12:10. Então, e aí vem também, pertencemos à família de Deus. Que nós devemos ter esse amor fraternal uns com os outros. Então, nossa história vem falando, né? Lá quando Isaac e Rebeca se casaram, ela não podia ter filhos também, fazia um tempo que estavam casados, e ela não tinha filhos. Isaac orou e Rebeca engravidou de gêmeos. Então, já lá no ventre, eles vinham já disputando o lugar, né? E Rebeca orou e Deus revelou para ela que o mais velho serviria o mais novo. Passado o tempo, hoje eles já estão adultos, né? Esaú tornou-se um caçador, né? Então Esaú usava arco e flecha e ia para o campo caçar. E Jacó, ele era mais caseiro, ele ficava em casa, ele cuidava das ovelhas e ele ajudava a mãe a limpar a casa, a cozinhar, a fazer o serviço. Certo dia, Jacó estava em casa lá, né, fazendo um ensopado, né? Aí ele estava cozinhando lá. Então Jacó estava lá cozinhando, fazendo uma comida que estava gostosa,
Estava deliciosa. Esaú chegou cansado do campo que ele tinha ido caçar e chegou e conversou com Jacó. Ah, eu estou morrendo de fome. Me dá um prato desse teu ensopado, dessa tua comida. Está muito cheirosa. E Jacó, esperto, né? Foi lá e disse para o irmão, eu te dou. Mas se você me vender a tua primogenitura. O que é esse primogenitura? É o irmão mais velho, né? E Esaú, apavorado, com fome, vocês acham que Esaú pensou 2 vezes? Não. Você assim, tá, de que me vale eu ser o mais velho se eu vou morrer? E Jacó, então, tudo bem, você deixa eu ser o mais velho? E tu fica o mais novo, porque como eles eram gêmeos, Esaú nasceu uns segundos antes de Jacó. Então eles tinham a mesma idade, diferença ali de minutos. E Jacó foi lá, pegou o ensopado e serviu para Esaú. E Esaú, com muita fome, comeu aquele ensopado e foi embora. E Jacó ficou com a primogenitura de seu irmão. Crianças, vocês já imaginaram? Hoje não tem como um irmão ser mais velho, mas naquele tempo aconteceu isso. E nesse instante ali, eu imagino assim que Esaú não imaginou o que ele estava fazendo. Ele queria comer. Ele não interessava se ele era o mais velho, se ele era o mais novo, se ele era o primogênito, se ele não era. Ele queria comer. Crianças, essa história vem nos mostrando que nós não devemos nos aproveitar da fraqueza dos outros. Naquele instante ali, Esaú estava fraco, fragilizado, porque ele estava com muita fome. Ele comeu e Jacó, mas isso também vem uma coisa já que Deus já estava providenciando para que acontecesse isso. Então, mas nós não devemos nos aproveitar do nosso irmão, porque ele está com fome, e ir lá e dizer assim, vamos trocar esse brinquedo por um prato de comida? Né? Vamos trocar essa roupa por um prato de comida? Não, amores, nós não devemos fazer isso. Nós devemos de ajudar sem nada em troca. E a moral dessa história que eu tiro para nós é isso. Não devemos nos aproveitar da fome dos outros, da necessidade dos outros. E na lição dos primários hoje, o que eu vou pedir para eles fazerem? Um desenho de Jacó e Esaú. E me mandar, e me apresentar o desenho de Jacó e Esaú. E que nós possamos nos lembrar que nós não devemos de nos aproveitar da necessidade dos outros. Oremos então para encerrar a nossa lição e a semana que vem teremos mais, certo, amores? Então, querido Jesus, muito obrigada pela recapitulação da lição, que nós possamos nessa semana estudá-la e aprender que nós devemos de ser bons e devemos de nos preocupar com a necessidade um dos outros. Em nome de Jesus, amém.